Aproveitar a oportunidade mais uma vez, né? A gente está nessa casa de caridade, de amor, de fraternidade, onde a gente pode ouvir palavras que possam confortar nosso coração, né? Queria aproveitar e falar um pouco do trabalho que a casa tem feito, né? Eu sei que os rostos aqui, a maioria é conhecida, a gente vê de segunda-feira, mas enfim, a gente precisa dar o nosso recadinho, né? Só vou lembrar que a gente trabalha com 32 famílias, né? Todo segundo sábado de cada mês, eles recebem cestas básicas que o centro faz aqui, né? É arrecadado alimento, a gente efetua um cadastramento dessas famílias e acaba, né, distribuindo. Esse cadastramento é interessante, que as famílias são visitadas, realmente a gente procura ver quem está precisando mesmo, né? E é feito esse cadastramento a cada 6 meses, se não me engano, né? E a gente vai ajudando as famílias. Temos também, aos sábados, a entrega de lanches. Tem uma equipe aqui do centro de pessoas que se uniram e aos sábados faz a entrega de lanche aqui nas imediações do tipo. A gente faz os lanches aqui mesmo, né? Hoje é a média de 100 lanches. A gente leva, às vezes quando está frio, leva chá, né? Quando está calor, a gente leva refrigerante. É um trabalho muito... chocolate quente também. É um trabalho muito legal, assim. E o que é interessante que eu tenho notado é que às vezes a gente acha que a gente está fazendo pelas pessoas. A gente acha que é a gente que está ajudando essas pessoas. E quando a gente sai de lá, né, cantando assim, a gente vê o quanto eles ajudam a gente, o quanto eles fazem enxergar que às vezes nosso problema é muito menor do que a gente imagina, né? Temos também as aulas, né, dos cursos da doutrina. Temos o primeiro, o segundo, os terceiros anos, né? E depois quem tiver interesse pode falar com a Sandra, né, Sandra? Ou a Beleza, isso, né? Só conversamos, né? Às sextas-feiras a gente tem um trabalho que a gente faz com as famílias aqui também, as pessoas que são viciadas em drogas, com as famílias e com os dependentes químicos, né? Quem souber de alguém, né? Como a gente pode dizer assim, é um drama, né, que essa sociedade tem vivido e que tem rodeado de muitas mães, né, muitos pais. Então, às sextas-feiras também a gente está por aqui, tá bom? Estou convocando vocês a participar com a gente, porque essa casa é feita de vocês também, né? A Casa do Caminho é feita de pessoas que vêm com vontade de ajudar, de melhorar, né? Tá bom? Muito obrigado, tá bom? Aproveitar então esse momento para a gente agradecer a Jesus, né, pela oportunidade. Vamos receber no nosso coração para que possamos receber com essas palavras, com esse amor, que vamos brindar com palavras de amor e fraternidade, que possamos sentir o amor de Jesus e que esse amor possa viver em nosso coração, que possamos deixar um pouco os nossos problemas lá fora, do lado de fora, e que esse tempo que passamos aqui possamos ficar em paz, em harmonia, e receber desses amigos espirituais o tratamento necessário para que possamos continuar nossa caminhada e que possamos refletir se essa caminhada está valendo a pena, se essa caminhada realmente é o que a gente quer continuar, ou se possamos mudar nosso comportamento, se possamos dar a mão a Jesus para que com sua força podemos melhorar nosso caminho. Muito obrigado pela oportunidade e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Nosso irmão Caetano vai falar sobre identidade cósmica. Capítulo 6 do livro Escutando Sentimentos, de Vanderlei Oliveira e Hermance Bufo. Obrigado, Caetano. Boa noite a todos. Que
Jesus seja em vossos corações, trazendo paz e alegria. Vamos também abraçando carinhosamente os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, né? São tantos irmãos que nos acompanham, né? Que alegria. E explicando que eles podem participar da nossa reunião mandando questões, né? Mandando algumas colaborações, questões, questionamentos, né? Será um prazer a gente trocar algumas ideias. Muito bem, queridos. Identidade cósmica, né? Pô, que tema, hein? Que tema. Irmã do Flor, para quem não conhece, é uma trabalhadora do plano espiritual que atua no polo feminino, né? O próprio nome já diz, né? Está atuando ainda no polo feminino. Ela e a outra nossa irmã que trabalha com o Divaldo, Joana de Ângeles. Olha, está falhando a memória, viu, Jura? Está chegando a idade, não tem jeito. São duas grandes trabalhadoras do plano espiritual e que estão decididas nesse virada de século realmente a nos trazer informações preciosíssimas para o nosso crescimento espiritual pelo lado psicológico, atacando a questão pelo lado psicológico. Isso é muito importante. E é o que nós vamos hoje trabalhar firmemente, trabalhar duro, porque ela propõe um tema interessantíssimo para todos nós. E no desenvolvimento do texto, ela vai colocando alguns conceitos também que serão interessantes de prestar bastante atenção, porque são de fundamental importância para tocar o nosso dia a dia, né? E a proposta, eu sempre enfatizo isso, que eu acho legal enfatizar isso aqui, que a nossa proposta no Espiritismo é essa, é da gente aprender, da gente nos reprogramar. Não podemos vir aqui todas as noites, segundas-feiras, ou tomar passe durante o ano e não modificar alguma coisa. A nossa proposta é nos modificar. E modificar como? Aprendendo com esses mestres. Com esses mestres que se dispõem, com muito sacrifício, a vir até nós e passar essas mensagens que tanto podem nos ajudar na nossa caminhada, como bem lembrou nosso irmão aqui na prece inicial. Então, a nossa tarefa é aprender. Aprender para quê? Para nos reprogramar. Ok? Muito bem. A irmã, ela vai puxar o tema lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 4, que diz o seguinte, é Jesus falando isso, né? E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está todo o texto da alabança. Olha que fantástico esse desenvolvimento, né? Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós repetimos essa frase assim durante, está ouvindo e repetindo. E eu acho que muito poucas pessoas pararam para refletir realmente sobre o impacto dessas palavras nas nossas vidas, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, queridos. E quando a gente fala em identidade cósmica, nos remete realmente para a nossa origem. E essa é uma coisa também que o Espiritismo, nos cursos, principalmente, vem trabalhando com muita intensidade para despertar a nossa consciência para a nossa verdadeira identidade. Porque nós estamos encarnando há muito tempo. E essas várias encarnações, nós vamos ficando cada vez mais próximo da matéria mais densa e vamos nos distanciando da nossa origem divina, a ponto de a gente ficar totalmente esquecido de que nós temos uma origem divina. E através da religião agora dos Espíritos, com essa proposta de reavivar o Evangelho de Jesus, o cerne da preocupação dos nossos irmãos espirituais é despertar a nossa consciência para a nossa verdadeira identidade. E é isso que é importante, é isso que vai trazer a modificação que todos nós ansiamos, essa revolução interior. Perfeito? Acender em nós o sentimento de religiosidade. Abandonando os velhos conceitos de religião, que está muito desgastado, né? Nós esquecemos que religiosidade ou religião seria nos religarmos com Deus, com a nossa, e religar com Deus, não é com o velhinho de barba branca com só bengalinha, não. É nos religarmos com a nossa origem divina. Esse é o grande
é a grande mensagem dos nossos irmãos espirituais hoje. E pouca gente dá atenção para esse fato. Pois hoje, nesta noite, nessa segunda-feira, a nossa irmã Surufo vai nos chamar para essa questão. De uma forma assim, belíssima, não é verdade? Muito bem. E ela sempre trabalha essa questão. Eu vejo a irmã se trabalhando essa questão muito com a questão do alto amor, não é verdade? Do alto perdão. Não sei se vocês já conheceram os textos da irmã, mas ela bate nessa tecla, nessa linha. Do alto amor. Porque está vinculado aqui, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que me amar, né? Eu tenho que me amar. Por isso que ela chama essa atenção. Chamamos de atitude amorosa, diz ela. O que é essa atitude amorosa? O que é amar-se a si mesmo? Né? Amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Ela diz o seguinte: chamamos de atitude amorosa o tratamento benevolente com o nosso íntimo através da criação de um relacionamento pacífico com as nossas imperfeições. Olha que interessante. Isso que ela chama de atitude amorosa para com nós mesmos. É esse tratamento benevolente com o nosso íntimo, né? Através da criação de um relacionamento pacífico com as nossas imperfeições. Ou seja, já reconhecendo que nós somos criaturas imperfeitas, sim, mas temos uma origem divina, tá? E que o equilíbrio vai estar na gente ter tranquilidade para trabalhar essas imperfeições. Nós vamos caminhar, não vamos adiantar, não é isso? Então a nossa tarefa em cada reencarnação é desenvolver habilidades benevolentes para consigo. Olha só, presta atenção, desenvolver, então envolve trabalho, tá? Não vai cair do céu, não. Vai desenvolver habilidades benevolentes para consigo. É a base da vida saudável. É o ponto de partida para o crescimento em harmonia. E é por isso, e é para isso que nós viemos para as encarnações, para crescer. Só que, crescer como? Em conflito? Não. A proposta seria crescer em harmonia. Tá? E ela diz que é fundamental nós termos um relacionamento pacífico com nossas imperfeições para a gente desenvolver esse trabalho. Perfeito? Continuemos então. Diz ela aqui, ó. Amar a si mesmo é o cerne, ou seja, é o núcleo, é o principal da proposta educativa do ser na fieira das encarnações. Ou seja, nós viemos para, primeiramente, aprender a amar a nós mesmos. É fundamental isso, porque se nós não amarmos a nós mesmos dessa forma, não conseguimos perdoar a nós mesmos, como é que nós vamos nos relacionar com os outros, com os nossos irmãos? Que é aqui a proposta de Jesus, amar ao próximo. Se nós não fizermos esse trabalho ainda com nós mesmos, né? Então, vamos guardando aí. O aprendizado do alto amor, continua ela, tem como requisito essencial. Então, requisito essencial, quer dizer, é fundamental, a descoberta de nossa identidade cósmica. Ou seja, a realidade do que somos na obra incomensurável do Pai. A nossa singularidade. Ela sai com esse conceito, a nossa singularidade. Então isso é um requisito fundamental. É o que todos os filósofos vêm dizendo para nós. Conhece-te a ti mesmo. Essa busca do conhecimento íntimo. Então que ela chama de singularidade. E essa identidade cósmica está intimamente relacionada com esse conceito. Ou seja, buscar a compreensão de qual é o nosso papel na obra da criação. É fundamental. Desde que nós já admitamos que o Pai é o Criador de todas as coisas e que nós somos criaturas do Pai. Isso já está patente para nós, né? A singularidade, então ela vai lá pegar esse conceito que ela criou agora e diz, a singularidade é a marca de Deus, olha que interessante, que define nossa história real no trajeto da evolução. É como o Pai nos conclama ser na sua criação. Então, é uma coisa divina. Né? Então, parte da nossa origem, quando a gente sai das mãos do Criador. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós, primeiramente, se nós quisermos buscar essa harmonia de que nós somos criaturas divinas. Perfeito?
É importante frisar que a singularidade, ela envolve o conjunto de caracteres morais e espirituais, olha só, peculiares à criatura única que somos. É por isso que devemos ser únicos, porque cada um tem o trabalho ao sair da mão do Criador, nós imediatamente começamos esse trabalho de individualização, de buscar a nossa identidade própria, a nossa singularidade, dentro do que foi estabelecido pelas leis cósmicas, por esse Criador de misericórdia. E a nossa singularidade, ela vai se construir com esse conjunto que nós vamos conseguir arregimentar dentro das leis morais e espirituais. Perfeito? Só dentro de leis morais e espirituais. Então vamos seguir adiante. Daí que vai sair essa construção do que nós somos, aí que vai aparecer a nossa identidade cósmica. Perfeito? E nesse conjunto de caracteres morais e espirituais, nós temos que incluir, segundo a irmã Silvio, também as nossas mazelas. Nós somos criaturas, somos criadas imperfeitas, simples e ignorantes. Então, certamente, nós não teremos só qualidades, nós também teremos as nossas mazelas que vão caminhar junto, misturado. E será papel nosso burilar, fazer esse trabalho de trabalhar as nossas mazelas. Perfeito? Então, diz ela aqui, nela se incluem também as mazelas, cujos princípios foram colocados no homem para o bem. Nada é colocado por nosso Pai para o nosso mal, é para o nosso bem, para que nós trabalhemos, para que nós realmente construamos essa singularidade, essa identidade própria. Porque ele não quer robô, ele não quer autômatos. Então ele já cria, já constrói a criatura visando o quê? O seu livre-arbítrio mais à frente, a liberdade total. Então, são colocados no homem para o bem, conforme acentuam os sábios orientadores da codificação. E aqui ela remete para o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bom te dar uma olhadinha. Vamos lá dar uma checada. Por que ela remete ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo? Né? O capítulo 10 é a questão de ver o arqueiro e a trave no olho. A questão de a gente ver o defeito no nosso irmão, a gente não vê os nossos próprios defeitos. E no item 10 é o seguinte, é bom te dar uma recordada. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. É uma característica nossa, não é verdade? A gente sempre está pronto para criticar o nosso irmão, mas estamos sempre com preguiça de criticar a nós mesmos, isso? Fazer autocrítica. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Ou seja, não critica, não aponta o dedo para ninguém. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Caridade e orgulho são contrários. Né? Eu estava aqui, peraí. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, diminuí-lo, né? em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontrando-lo no fundo e como um móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, essa referência que a irmã Silvio fez aqui. Agora, ela nos lembra, quando rejeitamos alguns aspectos dessa identidade que nós estamos construindo, que nós mesmos estamos construindo, é obra nossa, hein? Nós estamos construindo essa identidade, presta atenção, não é ninguém que está construindo para nós. Quando rejeitamos alguns aspectos dessa identidade exclusiva, nasce o conflito. Olha que interessante. Nós estamos trabalhando nossa identidade.
construindo com caracteres morais e espirituais. Quando nós não aceitamos essa nossa construção, entramos em conflito. O que é o conflito? O conflito, ela diz o seguinte, ela define, é a tormenta interior da alma, né, convocada a transformar para melhor a sua condição individual. E faz parte, o conflito, na verdade, faz parte da nossa trajetória. Agora, precisamos ver como vamos trabalhar este conflito mais à frente. Então, já está instalado, quer dizer, nós vamos construir a nossa identidade. Isso, depois nós vamos entrar em conflito com essa construção que nós fizemos, porque às vezes a gente rejeita alguns dessa construção. Por quê? Porque ela não está limpa. Ela está imiscuída, ela está misturada com as nossas mazelas. Perfeito? Então vamos guardando, vamos cuidando disso. Ela lembra que o Gustav Jung, que é um dos pais da psicologia, né, moderna, junto com Freud, ele trabalhou essa questão e definiu esse movimento da vida, essa coisa, essa construção, que é como um movimento da vida mental, porque isso acontece realmente na nossa vida mental, como sendo a individuação. Então, o que ela chama de singularidade, o Jung chama de individuação. Tá? Isto é, o que é a individuação para Jung? É viver em busca da individualidade de si mesmo. A mesma coisa. Tá? Não se trata de viver o individualismo e o personalismo. Olha, não confundir, ela chama a nossa atenção. Não é sermos personalistas ou individualistas. É a construção de nós mesmos que nós estamos buscando. Mas, ao contrário, aprender a ser. Porque nós viemos para ser, estamos construindo um ser, né, inteligente, livre, permitindo a expressão de suas características divinas. Olha só que interessante, olha que lindo isso, gente. Permitindo a expressão de suas características divinas, latentes, que ainda não estão colocadas, mas são características divinas que estão em nós. Né? Porque Deus está em nós, nós somos uma partícula divina, né? E de sua sombra sem as máscaras sociais. Então, a partir do momento que nós somos criação divina, e nós estamos buscando essa construção, nós vamos delineando uma sombra, né? Quase que um espectro daquilo que nós queremos ser. E, como ela adverte aqui, nós às vezes nos escondemos, a nossa sombra se esconde através das máscaras sociais. Não somos verdadeiros. Então a nossa tarefa é buscar a verdade. Continuemos. Olha só. Então, ela lembra que o conceito de individuação, como colocou o Jung aqui, vem lá do latim, né? Indivíduo, cujo sentido é indiviso, inteiro. Então, individuação é tornar-se inteiro, tornar-se completo. Ora, só se torna completo evoluindo, trabalhando na nossa evolução. E isso significa evolução espiritual. Individuar-se é ter uma identidade própria, né? Recheada por características morais e espirituais. E o nosso trabalho é tornar essa massa, ou esse conteúdo, o mais livre de impurezas possível. Perfeito? Continuemos. Por quê? Porque vem um outro conceito que é progresso pessoal. Progresso pessoal está intimamente ligado com esse trabalho. O progresso pessoal de cada um de nós é a arte de saber integrar os fragmentos da vida íntima, harmonizando-os, né? Trabalhando para harmonizá-los, para que reflitam as leis naturais de cooperação, trabalho e liberdade. Olha que interessante, nessa nossa construção, nós vamos pegando esses elementos íntimos que nós vamos construindo no nosso interior e vamos harmonizando com as leis divinas, com essas leis aqui, ó, da cooperação, do trabalho e da liberdade. Olha que interessante. Não é bacana essa construção? É esse o trabalho que nós estamos fazendo e muitas vezes inconscientemente, sem perceber. É isso que os nossos irmãos espirituais estão querendo despertar, que nós coloquemos isso na nossa zona de consciência. Nós estamos fazendo esse trabalho, perfeito? Mesmo que inconscientemente. Tá?
Leis naturais, ele diz, leis naturais. Quais são as leis naturais? Leis criadas por Deus, nosso Pai. Né? E que são leis universais. A lei da cooperação, trabalho e liberdade. Essas 3 tarefas, elas são universais. Em qualquer ponto do universo que você for, você vai encontrar essas 3 leis funcionando. Colaboração, cooperação, trabalho e liberdade. Principalmente liberdade. Muito bem. E aí ela alerta que somente vibrando na frequência do amor, né, esse movimento educativo da alma planifica-se sem angústia e o martírio. Que são angústia e martírio para ela são patrocinadores de longas e dolorosas crises nesse caminhar evolutivo. Olha que interessante. Somente o amor. Como Jesus veio nos alertar. Jesus não veio para nos alertar disso? Que só pelo amor nós íamos nos planificar, que nós íamos nos descobrir, nós íamos nos construir, que era uma lei. Muito bem, segure isso daí. A convivência passiva, continua ela, a convivência compassiva com nossa sombra, que é esse reflexo que nós temos de Deus, né, da nossa figura divina, só será possível com a aceitação de nossa identidade cósmica. Ou seja, nós só vamos construir essa harmonia, meus queridos irmãos, na hora que nós reconhecermos Deus como nosso Criador. Efetivamente. Sem intermediários. Sem essas máscaras sociais que nós tanto adoramos, né, colocar. Né? Sem intermediações de religiões. Esse contato, essa religiosidade. Olha só. Convivência compassiva, tá? Aceitar os nossos sentimentos. Aí é que vem uma parte importante, né? Essa coisa da gente se acalmar. Aceitar os nossos sentimentos, desejos, impulsos e pensamentos. Aceitar aqui para ela é entrar em contato sem reprimir. Olha que interessante. Como entrar em contato sem reprimir com as nossas mazelas, né? Com nossos sentimentos, com nossos desejos, com nossas ações, com nossos impulsos e pensamentos, que ainda não são perfeitos, ainda não são os melhores, ainda não estão nos melhores níveis. Mas o que ela propõe? Que nós entremos em contato com todo esse conjunto que faz parte da nossa individuação, como? Sem repressão, sem querer reprimir. Nossa, difícil, né? Criar, o que ela propõe nesse trabalho nosso? Criar uma conexão sem julgamento e sem condenação. Olha só que interessante. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra em contato com uma coisa que a gente não gosta em nós, ou que sabemos que está errado, o que é? Nós nos condenamos, nós nos julgamos. E julgamos também por tabela o nosso irmão. Não é verdade? Olha a proposta dela aqui, que nós temos que entrar em contato sem reprimir. Criar uma conexão sem julgamento e sem condenação. Por quê? Para construir a harmonia. E aqui ela faz um alerta, meus queridos. Aceitação, para aqueles que são mais preguiçosos aí, já quer ver? Tá fácil para mim então, né? Aceitação não significa de forma alguma acomodação ou adesão passiva. Esqueçam, não é acomodação. Mas, o que é então? É entender, é investigar e redirecionar esse patrimônio sem rigidez e desamor. Então você tem que se reeducar, se reprogramar, aquilo que eu estava dizendo para vocês. É a reprogramação. Com o quê? Com carinho, com amor. Aquilo que nós fazemos com as nossas crianças. Nós não educamos nossas crianças assim? Com amor, sem rigidez, sem espancá-los, não é? De preferência. Hein? Muito bem. Nós temos que fazer a mesma coisa conosco. Com o nosso interior. Olha que proposta bonita. E às vezes nós partimos para o quê? Para o martírio, como ela alertou aqui em cima, né? Para a angústia e para o martírio, quando nós descobrimos alguma coisa que nós reprimimos em nós mesmos. Então, atenção, aceitação não é acomodação. O que é então? É cuidar bem de si mesmo, com ternura e respeito ao patrimônio adquirido. Olha aí, patrimônio adquirido, nós já temos um patrimônio adquirido, uma caminhada, incluindo os maus pendores. São coisas que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar, nós temos que redirecionar esses maus pendores. Só isso. Nós não temos que reprimir-los, e nem condená-los, nem nos relegarmos ao ostracismo cósmico,
mas sim trabalhar. Aquilo que a gente vem discutindo sempre aqui, que nós temos que trabalhar as nossas imperfeições, não fugir delas, não condená-las. A aceitação é a maneira carinhosa de tratar nossa intimidade sem rivalidade. Aceitar-se é confundido com passividade, ressalta ela novamente. E também com responsabilidade. Não é isso. O conceito é exatamente o inverso. Pois quando eu aceito as coisas como são, resgato minha força e poder transformador. Olha só que interessante. Por quê? Porque eu entendo. Eu começo a entender onde eu estou falhando, onde eu estou patinando, onde eu estou incidindo e estou me batendo contra as leis cósmicas. E o que eu faço? Eu procuro modificar-me. Eu procuro transformar isso. Não adianta nada eu pegar o látigo e começar, como nós fazíamos bem antigamente, pegar o látigo, ajoelhar e pá, não adianta nada. Ou castigar-me mentalmente. Não, nós temos que enfrentar a questão. E ela chama atenção, queridos. Isso ela está afirmando, ela não está dizendo, colocando em hipótese, não, olha, se nós não nos aceitarmos, se nós não nos aceitamos, magoamos a nós mesmos. Por isso, o alto amor é também um alto perdão. Fecha essa questão. Então, é fundamental a gente nos aceitar como somos, porque nós somos fruto da nossa própria criação. Estamos num processo de individuação, de conseguir a nossa singularidade. Perfeito? Então, nós somos obra de nós mesmos. Nós temos que olhar essa obra, o que nós fizemos até agora, analisá-la com carinho e acertar os erros. Olha que interessante. Com o quê? Com carinho também, com amor. Muito bem. Aí ela diz o seguinte: perdoar é ter uma atitude de compaixão que nos distancie dos julgamentos e críticas severas e inflexíveis. Que às vezes nós caímos nessas críticas severas e inflexíveis. Perdoar é isso aí, perdoar a nós mesmos, tá? Sem passividade, com essa disposição firme de trabalhar as nossas imperfeições. Bom, e o remédio? Já detectamos o problema. O quadro está aí, é esse, né? Muito bem, qual é o remédio então? Ela dá o remédio. O remédio será aprender a amar a vida que temos. Olha só, meus queridos. O que somos, o que detemos, e viver um dia após o outro, cultivando na intimidade a certeza de que o percurso que fizemos deve ser visto como o melhor e mais proveitoso às necessidades que carregamos. Olha que interessante. Então isso é realmente amar a vida, é respeitar tudo que nós já conseguimos até aqui. Só que com essa disposição, sempre de estar olhando e encarando de frente. Não achar que já fez tudo, que já sabe tudo. Porque você cai na presunção, né? E daí para o egoísmo um pulo, né? Eu sou bom, eu sou melhor que todo mundo, né? Bom, qual é a nossa marca personalizada na obra da criação pela qual devemos responder com siso moral, essa questão da individuação? Certamente as leis divinas, a todo instante, conspiram para que afinemos essa singularidade, façamos a sintonia fina, vamos aparando as arestas, com a frequência de Deus, né? Vamos nos sintonizando sempre com a nossa referência, que é Deus, né? Ele é a perfeição, Ele é o alvo a ser atingido, sempre elevando-nos e progredindo. A proposta do alto amor impele-nos, sobretudo, a conhecer nosso ritmo evolutivo, nossa capacidade pessoal de ajustarmos-nos a essa melodia universal. Essa é a nossa tarefa, estamos caminhando para isso. Ninguém consegue ultrapassar seus limites pessoais de uma hora para outra, gente. Essa questão de querer virar santo numa única encarnação, né? É o que nós temos também, essa função. A gente abraça uma filosofia e quer virar santo no outro dia, não é verdade? E, de preferência, já catequizar todo mundo, não é verdade? nós somos mestres nisso, né? A palavra limite quer dizer o ponto máximo. Em termos espirituais, só daremos conta daquilo que podemos, nem mais, nem menos. Olha só que interessante. Então, em termos espirituais, queridos, a gente não consegue avançar mais naquilo que a gente já construiu. Nós temos que ir colocando, como eu digo, um passo atrás do outro.
aceitando que as nossas limitações não ultrapassam o seu limite. Então, e ela vai alertar aqui a questão do martírio. Porque o martírio representa alguém querendo dar além do que consegue. Olha que interessante. Idealizando caminhos, né? Cobrando de si o impossível. Uma postura de inaceitação de sua condição íntima, gerando insatisfações e desequilíbrios. Olha que interessante. Sempre não respeita os nossos limites. Sempre ultrapassa as nossas capacidades. Sempre não respeita as nossas limitações espirituais. Fanatismo. Lá no campo religioso é fanatismo, né? Na filosofia você caminha para a incredulidade, não é verdade? E por aí vai. Nessa situação, escasseiam, né? Nesse conflito, né? Escasseiam estima e confiança em si próprio. A gente começa a faltar as bases, né? Que impossibilitam a expressão da condição particular, aquilo que nós estamos construindo. A gente não consegue mostrar aquilo que a gente já construiu. Olha, a gente não consegue ser verdadeiro. Assim, sentimos-nos prisioneiros, adotando máscaras com as quais procuramos evitar a rejeição social, fazendo-nos infelizes e revoltados. Olha que interessante, porque a sociedade nos cobra um certo comportamento, atitudes, né? Olha aí. A gente vai começar a adotar máscaras. Ninguém pode definir para nós o quanto ou como deveríamos. Agora, podemos ouvir opiniões e conselhos, perfeito? Corretivos e advertências. Porém, o exercício do alto amor nos ensinará a tirar de cada situação aquilo que, de fato, nos será útil ao crescimento. A visão crítica. Então você recebe conselhos, recebe advertências. Mas é o teu alto amor, é a tua autoanálise, é a tua relação com o seu íntimo, com você mesmo, que vai balizar, que vai selecionar tudo isso que você recebe, conselhos. Porque senão você será um autômato, não será quem decide a sua própria vida. Muito bem, vamos continuar. E aí, cai no quê? Revolta e infelicidade. Cada pessoa ou situação de nossas vidas, olha que interessante ela vai dizer agora. Cada pessoa, presta atenção, cada situação de nossas vidas é como o cinzel que auxiliará a esculpir a obra incomparável da ascensão particular. Mas recordemos, apenas o cinzel é um instrumento. Apenas instrumentos, pois a tarefa intransferível de talhar é com cada um de nós, escultores da individuação. Olha que interessante. É lindo isso, gente. Então, quer dizer, nós vamos ter que trabalhar com nossos irmãos. Eles vão nos ajudar a construir esse patrimônio nosso. Mas são apenas instrumentos. Eles não determinam essa construção. Essa é função nossa. É por isso que eu venho repetindo aqui, que é intransferível. E muita gente quer transferir, né? Eu repito aqui, quer transferir para o padre, quer transferir para o pastor, quer transferir para o pai de santo, quer transferir para o seu guru. E não dá. Né? Vai cair na infelicidade, na decepção. Quem se ama, continua ela aqui, quem se ama, né? O que é amar-se? Quem se trata com benevolência, né? Sem críticas demasiadas, imuniza-se contra as mágoas, guarda serenidade perante acusações, desapega-se da exterioridade como condição para o bem-estar, né? Foca as soluções e valores, cultiva indulgências com o semelhante, tem prazer de viver e colabora espontaneamente com o bem-estar de todos e de tudo. Olha que interessante. Então, olha a importância de fazer esse trabalho, gente. Olha a importância de nós equilibrarmos, cada um de nós, para a gente colaborar no concerto divino, né, da sociedade. A sociedade é um concerto divino, que tem que também ser harmônico. E uma coisa interessante que eu até grifei aqui, desapega-se da exterioridade como condição para o bem-estar. Quanta gente preso, assim, na aparência, né, achando que a aparência é tudo. E não é. Ela é só uma parte do nosso ser. Não é tudo. Temos que trabalhar o nosso íntimo, senão a tua aparência é nada. É apenas aparência. Por longo tempo ainda, alerta a irmã-se,
exercitaremos esse amor. Serão necessárias ainda muitas encarnações, muitas experiências na matéria, para nós exercitarmos esse amor a nós mesmos. Alfabetizando nossas habilidades emocionais para um relacionamento intrapessoal fraterno equilibrado. Olha, relacionamento intrapessoal, não é interpessoal, é intrapessoal equilibrado. Pois somente conquistando esse relacionamento intrapessoal equilibrado, nós vamos fazer um relacionamento interpessoal também equilibrado. Não parece lógico isso, meus queridos? Uma pessoa desequilibrada internamente, dificilmente ela construirá um relacionamento com o seu semelhante equilibrado. A gente vê nos casais, né? Os equilíbrios nos casais, nos casamentos, é prova cabal disso, né? Pessoas com sérios problemas querendo ditar a regra para os outros, né? E cria o quê? A desarmonia. A primeira condição para nos engajarmos na lei do amor é essa caridade conosco. Olha só, a primeira condição. De novo ela repete. O encontro do self divino, sem o qual ficaremos desnorteados no labirinto das experiências diárias, a mercê de pessoas e fatos. Olha que interessante, a mercê de pessoas, dependente das pessoas. Adiando o instante celeste de sintonizar nossos passos com a paz interior que todos afanosamente estamos percebendo. E ela fecha o teu texto com isso. Olha que maravilha, gente. Uma aula da nossa querida irmã Hermância Dufour, nos ensinando passo a passo como construir a harmonia interior, ou seja, primeiro conosco, com nós mesmos, buscando a harmonia interior, aquilo que a gente vem repetindo em diversos ângulos, agora num ângulo mais psicológico, perfeito? Ela dizendo passo a passo como é que tem que conseguir isso, perfeito? Trabalhando o quê? As nossas imperfeições, com carinho, com amor, com ternura, nunca com críticas acerbas, com castigos, perfeito? Esse é o recado da irmã Dufour, psicografada aqui pelo nosso querido Vanderlei, que sempre nos traz conselhos muito bons. E eu aconselho as pessoas comprarem o livro, aqueles que gostam de ler, comprar o livro da Hermância e ler. Algumas questões são fundamentais para a gente recuperar o quê? O equilíbrio, né? Para nos reorganizar a nossa vida, perfeito? Dão conselhos primorosos nesse sentido. É só a gente saber ler com o coração. Não ler só com os olhos, viu, queridos? Não leiam só com os olhos. Tentem entrar na proposta. Tentem colocar o coração nesses conselhos, como nós fazemos com o Evangelho, né? E aí, nós certamente vamos ter material suficiente para essa reconstrução, essa reformulação que nós estamos levando a efeito, ok? Muito bem, deixo vocês com Jesus na paz e fico aqui aguardando os comentários, que certamente serão muitos, né, Amorim? Que é um tema, assim... Caetano, obrigado. Agora a gente vai para uma fase, né, de perguntas. Eu sei que tem um monte aí, deve ter mais de 200, né? Mas é assim, Caetano, um tema vastíssimo, né? Muito grande. Eu fiquei imaginando um monte de perguntas que eu podia fazer e tomei um monte de dia. Se não me engano, esse livro é a Reforma Íntima, esse livro... Eu acho interessante. De cabeça eu não lembro mais nada. Escutando sentimentos, olha que interessante. O título bonito, Escutando Sentimentos. Para fazer uma pergunta? Obrigado pela palestra, viu? Foi muito boa. Eu me lembrei de uma frase de um filósofo, que eu não vou me lembrar, porque eu vou ver sentimentos. Eu não lembro. Exatamente. Perfeito. E eu vou lembrar ainda, pegando o seu gancho, eu vou lembrar que lá no nosso lar, lá no livro, o André, depois que ele começou a se recuperar, ele foi para um curso de como vencer medos. Não é verdade? O primeiro curso que se matriculou lá para a sua reconstrução foi como vencer os medos. Olha que interessante. É verdade. Exatamente.
Muito bem colocado. É como eu falei, é sempre o padre, o pastor, o pai de santo, o obsessor, tudo, menos ele próprio. É verdade. Irmã-se do fogo. Irmã-se. Do Inácio Ferreira, exatamente. Exatamente. Hospital Esperança, não é isso? Pois é. A área. Se reprogramando, não é verdade? Exato. Então, faz oração para mim e tal, deixava parte das heranças, parte do direito. Não tem problema, se ele chegou do outro lado, não era nada disso, caiu em Deus. Exatamente. 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 Cada um de nós ter a própria bagagem para a sua trajetória que traçada pelo nosso Deus, e durante o conhecimento que é a verdade, que é a realidade. Exatamente. Com essa verdade é te libertar isso, construir a identidade cósmica. Perfeito. Muito bem lembrado. Uhum. Exatamente. Mas quando você não conhece o teu mal, não vai essa tua, né? Como é que você vai vencer? E aí quando ele faz caminho, né? Essas coisas, você vai falar para a gente ter equilíbrio, buscar sempre o equilíbrio, é fundamental. E como é que a gente consegue esse equilíbrio? Ela deu a receita aí. Primeiro, realmente, conhecendo a si mesmo, buscando esse autoconhecimento. Com tudo isso implica. Ou seja, não só trabalhar a qualidade, mas também reconhecer as suas imperfeições. Isso é importantíssimo. Porque o orgulho nasce daí, quando você se julga perfeito. E que o outro que é o problema. O outro é que tem o problema, não você. Aí começa o conflito, não é verdade? Então, primeiro, esse trabalho. E se inserir nessa coisa cósmica. Quando a gente fala cósmica, é se inserir realmente em Deus. Nós estamos, meus queridos, imersos num mar de energia que nós não atentamos, mas nós estamos imersos. Essa energia é o próprio Deus. É essa que nos sustenta. Nós estamos imersos nisso. Estamos respirando todos os dias nessa energia. Então, o nosso papel é nos sincronizarmos com essa energia. E por que nós sofremos? Por que a maioria do nosso sofrimento? Nós estamos em desarmonia com essa energia. Nós não somos solidários, nós não queremos trabalhar, nossa preguiça é assim uma coisa visível, né? E nós não queremos principalmente colaborar, nós não queremos ser solidários. Enquanto que a lei que impera é a solidariedade. Outra coisa, nós temos medo de ser livres. Um dos nossos medos é ser livres, exercer a nossa liberdade. Nós vivemos fazendo concessões, nós queremos que os outros façam por nós. Não, vai lá, faz uma oração para mim. Toma um passo por mim à distância. Né? Você vai naquele Pai de Santo, manda os guias vir aqui em casa, dá uma geral. Ele está sempre delegando. A gente não assume a nossa própria vida. Esse é o grande problema. E não assumindo, a gente não faz esse trabalho de construção da nossa própria individualidade. Nós estamos sendo delegando para outro. E depois a gente vai jogar sempre na costa do outro. Os nossos relacionamentos serão marcados por essa dependência do outro. Perfeito? Não tem como, vamos nos encarar nós mesmos. Quando nós voltarmos dessa nossa experiência aqui na matéria, nós vamos encarar o quê? Nós mesmos, a nossa própria consciência, nossa própria consciência. É ela que vai nos valer. Não foi o que devia ter feito. Uma pergunta da internet, o ensino, boa noite. Você acredita que precisamos de ajuda para expressar nossos sentimentos? Estamos à vontade e confiantes que saberão reconhecer que para nós é tão difícil de falar? O melhor não é sempre usarmos de poucas palavras,
eu gosto de você, estou feliz de estar contigo, e notadamente os sentimentos devem ser usados para sentir o seu sabor, em vez daquela maneira. Está poético, Lourencinho, está poético. Lógico, a irmã sempre nos aconselha a sermos simples. Nós que às vezes achamos que complicado é mais bonito, na verdade. Não. Jesus ele veio esteve conosco e disse que a coisa era tudo muito simples. E nós fizemos o quê? Rejeitamos, porque as nossas construções eram muito mais complicadas, aquela teoriazinha simples que ele estava trazendo de amor, na verdade. Nós temos a tendência de sermos complicados. E a coisa tem que ser o mais simples possível. É verdade, nossos relacionamentos, né? Devemos ser muito mais simples. O problema é que nós somos muito complexos, né? Nós queremos ser muito complexos. E outra coisa que ele levantou aí, não lembro. Já esqueci. Mas tudo bem, não tem problema. Acho que não vai. O fundamental é continuar, meus queridos, simplificando a nossa vida. E complicando menos ainda a vida dos outros, tá? Simplificando a nossa e complicando simplificando também os nossos irmãos. Não, obrigado, irmão, se ele for, o nosso amigo Vanderlei, que psicografou esse belíssimo texto, não é verdade? E nós só agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui discutindo. Isso que é importante, fazer esse exercício. É assim que nós vamos nos ajudar uns aos outros e vamos conseguir avançar. Que o Pai nos abençoe nesses propósitos de renovação interior, hoje e sempre. Bacana. Vamos passar, né, para outra parte dos trabalhos. A gente tem que aproveitar o que a gente recebeu aqui agora, né, desse tratamento que esses irmãos espirituais com certeza nos trouxeram. Aproveitar agora, tirar um pouquinho de cada um, com o pensamento sempre em Jesus, para que juntos, Senhor, possamos vibrar e que essas vibrações atinjam as pessoas que necessitam de um pouco de paz, de um pouco de amor. A esses governantes, Jesus, que sempre têm tomado decisões tão difíceis, e essas decisões influenciam tanto esse mundo, Pai. Que esses governantes possam receber, Senhor, sabedoria, e possamos ainda vibrar para que a Terra receba muita energia de amor, de fraternidade. Que possamos estender ainda essas vibrações, Senhor, a esses amigos que se encontram em momentos difíceis nesses hospitais, que necessitam pouco, Senhor, da Tua paz, que eles possam entender a necessidade dessa dor. Possamos ainda vibrar para esses velhinhos, Pai, que se encontram sozinhos, que se encontram, às vezes, abandonados pelos seus entes queridos. Que essa prova, Senhor, que eles passam, possa ser o bálsamo, que seja uma nova caminhada para eles, Pai. Possamos ainda vibrar para essas pessoas que não têm lar, que se encontram na rua, que se encontram desamparados, e que seu amor, Jesus, possa chegar até eles e alegrar os corações. Vibramos ainda por essas crianças que se encontram sem os pais, essas crianças que vivem também na rua, Senhor, que por amor, Pai, pode abraçá-las e pode dar um momento necessário ao seu espírito. Estendemos ainda essas vibrações aos nossos lares, aos nossos entes queridos, e a nós mesmos, Jesus, que possamos, enfim, Pai, receber todo o necessário para que possamos ser vitoriosos dessa vida, dessas escolhas que fizemos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito por todos nós. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Vamos encerrar essa parte do trabalho, né? Vamos passar para os passos.